O diabo é seu inimigo. Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu vou falar aqui a respeito do diabo. E eu iniciei com essa frase porque essa frase é uma verdade. O diabo, ele não é seu amigo, ele é seu inimigo. Ele é seu inimigo mesmo, inimigo mortal. É isso que ele é. E você tem que se conscientizar disso hoje. Talvez você não tenha percebido isso ainda. Talvez você não tenha se dado conta. Ou não te falaram isso ainda. Mas essa é a realidade. O diabo é seu inimigo. É meu inimigo também. É inimigo de toda a raça humana que habita hoje na face da terra. É isso que ele é. E por ele ser nosso inimigo, nosso adversário, ele faz tudo para tentar nos prejudicar em todo o tempo. Nos escravizar, nos matar e fazer várias coisas que nos prejudicam. É isso que acontece. Essa é a realidade. E ele faz isso intencionalmente, porque ele quer prejudicar a criação de Deus, a principal criação de Deus, que é o ser humano, ou seja, você e eu, porque aquele que nos criou, nos deu vida, respiração e tudo mais, nos criou com corpo, alma e espírito, nos criou diferente dos anjos. Então, o diabo, ele não gostou disso em tempo algum. E é por isso que ele quer sempre nos prejudicar, nos fazer mal. E ele tem feito isso há muitos milênios, desde o princípio do mundo, da criação. Começou lá no jardim e veio até os dias atuais e vai fazer isso até o fim dos tempos. Essa é a realidade. Então, nós temos que entender que o diabo é nosso inimigo de uma vez por todas. Nós temos que nos esclarecer disso, porque essa é a verdade, é a realidade. E nós temos que nos inteirar disso aí, para podermos não dar lugar em tempo algum ao diabo, nosso adversário. Então, o nosso dever é não dar lugar ao diabo, não dar ocasião a ele em tempo algum em nossas vidas. Não dê confiança ao diabo em tempo algum. Não se associe a ele em tempo algum, e nem aos demônios em tempo algum. Não participe com ele de coisas. Não venda a sua alma para ele, como muitos já fizeram, e são escravos dele, são cavalos do diabo. Então essas pessoas que fizeram isso erraram, porque talvez nunca souberam que o diabo é inimigo delas e se deixaram levar por propostas irrecusáveis, que são propostas mentirosas, são propostas para enganar as pessoas, enganar os incautos. É isso que acontece. Então nós temos que entender isso, que o diabo é nosso inimigo. E o diabo, que é o nosso inimigo, é aquele que sempre demonstra hostilidade contra você e contra mim. Ele nunca vai vir contra nós com mansidão, com proposta de paz. Ele nunca vai vir dessa forma. Ele vai vir sempre na hostilidade, na violência, na agressividade. Ele vai sempre agir assim contra você e contra mim, porque ele é nosso inimigo. E o diabo, como nosso inimigo, é aquele que hoje é... O diabo, como nosso inimigo, é aquele que hoje é antagônico a você e a mim. Então, é isso que acontece. Da parte dele, e isso acontece. Então nós não devemos dar confiança a ele, porque ele é nosso inimigo. Ele age contra nós, ele conspira, ele nos ataca.
ele tenta nos seduzir de todas as formas, para cairmos no pecado, para sermos levados para a ruína e perdição. É isso que ele tenta fazer. O diabo, como nosso inimigo, ontem, hoje e sempre, foi, é e sempre será o seu adversário e o meu também. É isso que nós devemos nos conscientizar. Ele é nosso adversário. Ele luta contra nós, quer nos derrotar, quer nos destruir, quer nos vencer. E nós não podemos deixar isso acontecer. Por isso não devemos dar lugar ao diabo em tempo algum. O diabo, como nosso inimigo, é aquele que hoje só te faz mal e faz mal para mim também. O objetivo dele é esse, a finalidade é esse. A finalidade dele é essa, nos fazer mal, nos causar mal. E ele não dorme enquanto não faz alguém tropeçar ou quando não faz alguém ou quando não faz mal contra alguém. Ele não descansa, ele é incansável. Ele sempre está procurando fazer o mal contra as pessoas. Esse é o objetivo dele. E, por último aqui, o diabo, como nosso inimigo, hoje é aquele que é totalmente nocivo para a sua vida e para a minha vida também. Então ele é nocivo para a nossa vida. Ele só vai causar mal ao nosso corpo, à nossa alma e ao nosso espírito. Ele vai nos prejudicar de várias formas. Ele tenta fazer isso a todo instante. Ele sempre procura nos atacar quando damos uma brecha, um espaço. Quando damos ocasião a ele, ele se aproveita disso e tenta nos fazer mal, porque ele é nocivo para nossas vidas. Nós temos que entender isso hoje, porque aquilo que é nocivo para nossas vidas não serve, não é útil, não é agradável, não é bom. Pelo contrário, é mal, nos prejudica, pode nos fazer morrer, pode nos envenenar, enfim. Esse é o objetivo dele. E ele está fazendo isso com muitas pessoas hoje, que infelizmente não se deram conta de que o diabo é nosso inimigo, é inimigo de todas as pessoas. Então é preciso entender isso. Porque quando uma pessoa entende, de fato, de verdade, que o diabo é seu inimigo, essa pessoa não vai querer dar espaço para ele em sua vida. Pelo contrário, vai querer fugir dele, vai querer escapar, sair fora. Não vai querer dar confiança a ele em tempo algum. É isso que temos que fazer. Todo ser humano consciente hoje tem que agir dessa forma. Porque se não fizer, o diabo vai se aproveitar. E vai fazer muitos males para essa pessoa. Vai atacar, vai querer destruir, querer enganar, cegar o entendimento. E ele semeia o pecado. E o pecado engana e destrói as pessoas. Quando as pessoas são tentadas a praticarem os pecados, elas são enganadas e destruídas. Porque o diabo instiga isso, ele incita, ele arma as ciladas, as tentações dele para que a cobiça da pessoa o atraia. E assim a pessoa, quando pratica o pecado, ela é condenada. Foi assim lá no Éden, lá no jardim. E é assim ao longo da história. Por quê? Por que ele faz isso? Porque ele é nosso inimigo, ele só quer a nossa destruição. É isso que nós devemos entender. Então, para ajudar a entender isso, eu vou ler aqui um texto das Escrituras, sério e importante. E o que eu vou ler aqui foi dito pelo próprio Senhor Jesus. E ele diz assim: vós sois do diabo, se referindo aos fariseus. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Então, esses que são filhos do diabo, eles procuram satisfazer os desejos do diabo. E quais são os desejos do diabo? O principal deles é destruir as pessoas, os seres humanos. Então, aqueles que hoje são filhos do diabo estão satisfazendo os desejos dele. Existem muitos filhos do diabo por aí, pelo mundo afora, fazendo muitas coisas para destruir as pessoas,
para matar, para enganar, para iludir, criando religiões, seitas, heresias, deturpando a verdade, fazendo com que as pessoas adorem a criatura em lugar do Criador, promovendo a bruxaria, a idolatria, o ocultismo, o ateísmo e várias outras coisas que contribuem para a própria destruição das pessoas. Essa é a realidade. Então, continuando aqui. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Então, o diabo foi homicida desde o princípio. Ele sempre praticou homicídios. Ou seja, ele sempre procurou matar pessoas. Porque a palavra homicida significa isso. A pessoa que mata outro homem. E é isso que ele é. Ele foi homicida desde o princípio. E é homicida hoje, será homicida até o fim dos tempos. Essa é a verdade. E ele jamais se firmou na verdade. Então, além de ele ser homicida desde o princípio, ele jamais se firmou na verdade. Nunca se firmou na verdade. Ele se firmou na mentira. A mentira é algo que ele gosta, que ele fica satisfeito com a mentira. Ele apoia a mentira. É isso que ele faz. E muitas pessoas caem nessas mentiras aí. Caem nas mentiras dele. Muitas pessoas acreditam nas mentiras que ele semeou ao longo da história, em toda a face da terra. Muitas pessoas acreditam nisso aí. Isso é verdade. Está acontecendo hoje. Então, ele jamais se firmou na verdade. Por que ele jamais se firmou na verdade? Porque nele não há verdade. No diabo não há verdade. Nunca houve, nunca haverá, em tempo algum. É isso que devemos entender, que nele não há verdade. Então, se você é um daqueles que diz que não... se você é um daqueles que diz que não gosta de mentira, então comece a não gostar daquele que nunca se firmou na verdade. Então não goste mais daquele que é o pai da mentira, que é o diabo. Se afaste dele, fuja dele. É isso que você tem que fazer, porque ele jamais se firmou na verdade. E ele pode estar fazendo muitas pessoas hoje não se firmarem na verdade também. É isso que ele está fazendo. Existem bilhões de pessoas hoje no mundo que infelizmente não se firmaram na verdade, não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Pelo contrário, se firmaram nas mentiras do diabo. Essa que é a verdade. Sem saber que o diabo é inimigo delas. As pessoas que se firmaram nas verdades do diabo hoje não sabem, não se deram conta de que o diabo é inimigo delas e só quer destruir elas. Principalmente com mentiras. Então ele continua aqui dizendo: quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, quando o diabo profere mentira, ele fala do que lhe é próprio. Ele fala do que entende. Ele fala daquilo que ele é cheio. A essência dele é mentira. Então, ele está cheio de mentira. Ele está cheio de sofismas. Ele está cheio de raciocínios falazes. Ele está cheio de argumentos falsos com aparência verdadeiro, que ele diz aí há vários milênios para enganar as pessoas. E muitas pessoas se deixaram envolver e se enredar pelas mentiras do diabo. Por isso estão sendo conduzidas dia após dia para a ruína e perdição. Essa que é a verdade. Então é isso que está acontecendo hoje. Porque é mentiroso e pai da mentira. Então, ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso e pai da mentira. E sempre será assim, nunca vai mudar. Nunca vai haver variação ou sombra de mudança nele. Ele sempre será mentiroso e pai da mentira. É isso que nós devemos entender hoje. Porque quando você ou eu entendemos isso de fato e verdade, nós nunca mais iremos querer se associar ao diabo
ou vender a alma para o diabo, ou adorar ao diabo, como muitos fazem por aí. Essas pessoas que adoram o diabo em templos, que são chamados satanistas, essas pessoas, elas foram enganadas por ele, pelas mentiras dele. E muitas delas nem sabem que o diabo é o pior inimigo delas. Mesmo que elas estejam lá adorando, fazendo sacrifícios, rituais nesses templos, elas não sabem, elas são enganadas, cegas. O diabo cegou o entendimento delas para que elas não vejam a verdade, não entendam a verdade, não ouçam a verdade. É assim que ele faz, porque ele quer destruir essas pessoas. Enquanto a verdade quer trazer vida, libertação e paz para essas pessoas, ele, por suas mentiras, está enganando e destruindo essas pessoas, só trazendo mais consequências para a vida dessas pessoas, que ainda não se deram conta de que o diabo é, sim, o inimigo delas. Então, é isso que eu queria dizer hoje, com esse texto aqui, que foi dito pelo próprio Senhor Jesus. Então, daí você pode ver como é grave essa situação. Porque se o próprio Senhor Jesus falou isso, então, o que mais poderia ser dito? Só essas palavras já são suficientes para entendermos que o diabo é nosso inimigo, sim. Ele é o pai da mentira, e é assim que vai ser. Então, com este vídeo de hoje, eu iniciei esse assunto, nos quais eu vou falar sobre o diabo nos próximos vídeos também, sempre citando textos das Escrituras, para poder conscientizar as pessoas de que o diabo é nosso inimigo. Então, que nós possamos entender isso. Aqueles que hoje são pessoas conscientes vão entender isso e vão se conscientizar disso e vão se firmar na verdade para combater o diabo e suas mentiras. Então eu espero que isso aconteça com todas as pessoas que existem hoje na face da terra. Espero isso sim, em nome do Senhor Jesus. Amém.